Você sabia que o consumo de pornografia por mulheres aumentou de forma exponencial, assustadora? E quem está falando isso não sou eu, são os próprios dados dos sites pornôs. Todo ano, os sites pornôs mais famosos do mundo liberam os dados dos usuários, né, estatísticas. E cresceu de uma forma gigante no mundo inteiro o consumo de pornografia por mulheres. E eu trouxe aqui hoje uma especialista no assunto, chamada Luana Petri, para explicar os principais motivos do porquê o consumo de pornografia por mulheres cresceu tanto. Esse vídeo é importante porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. Quer saber então? Vamos debater, vamos discutir, vamos comentar o vídeo aqui do canal da Luana Petri, chamado O Aumento Assustador da Pornografia entre Mulheres. Você está no canal Em Busca de Significado, meu nome é Wesley, deixe o seu like e vamos reagir e comentar. O portal de pornografia do mundo divulgou seu relatório anual de 2025. E pela primeira vez em 3 países, as mulheres assistiram mais pornografia do que os homens. E não, isso não é achismo. É um dado real que desmonta o mito de que mulheres não acessam pornografia. Pois é. Segundo o review de 2025, globalmente, 38% de todo o tráfego de pornografia veio das mulheres. E esse número tem aumentado ano após ano. E em países como Argentina, Colômbia e Filipinas, as mulheres já representam a maioria dos acessos. Na Argentina, por exemplo, os acessos pelas mulheres chegou a 56%. Impressionante, 56% das mulheres na Argentina assistem pornografia mais que os homens, cara. Tem mais mulher na Argentina assistindo pornografia do que homem. O que é que está acontecendo com a Argentina? Isso é assustador. No México, essa divisão está praticamente igual entre homens e mulheres. Isso significa... No México tá de igual para igual. As mulheres mexicanas estão consumindo sites pornôs tanto quanto os homens. Na Argentina, as mulheres já ultrapassaram. Como é que tá aqui no Brasil? Deixa eu ver, que ela mostrou aqui o dado. Deixa eu ver como é que tá no Brasil. Que loucura, cara. Não, isso é realmente assustador. Aqui, ó. No Brasil, o Brasil tá aqui, ó. 38% das mulheres brasileiras consumem pornô e 62% dos homens. 38% tá quase chegando no 50%, hein? Tá quase do igual para igual. Daqui a pouco chega. A gente ficou atrás só do Peru, da Ucrânia. A Ucrânia até faz sentido porque os homens lá estão todos na guerra, né? Então não tem homem para as mulheres lá na Ucrânia. Então elas têm que se aliviar de outra forma, né? 46% das mulheres, cara, é quase metade das mulheres da Ucrânia assistem pornô. Chile, 46%, quase metade também. Agora México, Argentina, Colômbia e Filipinas. Cara, que absurdo! São mais mulheres assistindo pornô do que homens. Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Vamos lá ver o que a especialista tem a dizer. Sigamos. Pornografia vem das mulheres. E esse número tem aumentado ano após ano. E em países como Argentina, Colômbia e Filipinas, as mulheres já representam a maioria dos acessos. Na Argentina, por exemplo, os acessos pelas mulheres chegou a 56%. No México, essa divisão está praticamente igual entre homens e mulheres. Isso significa que a ideia de que pornografia é só coisa de homem não bate mais com os números da realidade. Acabou. Os dados também mostram diferenças no padrão de consumo. Os homens, por sua vez, tendem a buscar categorias mais visuais e explícitas. Eu costumo falar que os homens eles permanecem por mais tempo do que as mulheres naquelas categorias de menino de quinta série do ensino fundamental. Contudo, isso não torna o acesso deles menos grave ou menos prejudicial. Já as mulheres têm mostrado um interesse crescente em categorias mais intensas e com fantasias psicológicas mais pesadas, tal como pornografia que envolve dominação física e emocional. Ou seja, com temas que trazem uma carga simbólica e psicológica muito maior. E isso vai trazer consequências e marcas nessas mulheres, especialmente na sua identidade como mulher, na autoestima, na identidade sexual e até mesmo na vivência do casamento. Esse nível de pornografia que as mulheres estão se expondo imprime marcas profundas e muito dolorosas nela. Esse fato mostra que essa questão precisa ser abordada com clareza e maturidade no meio das mulheres, para fazer cair por terra todas as mentiras que a pornografia imprimiu em cada uma delas. Vou te dar um exemplo. Algumas mulheres já me pediram ajuda porque elas estavam vivendo uma confusão de identidade terrível. Elas, sendo casadas, sentiam prazer apenas com pornografia lésbica. E isso fez com que elas começassem a se perguntar se elas eram bissexuais ou se elas eram lésbicas, mesmo depois de anos casadas e já com filhos. Isso estava trazendo um peso gigantesco sobre elas. Essa confusão de orientação sexual, na verdade, era apenas uma das consequências da escalada de degradação que elas se expuseram na pornografia. Porque tal como a cocaína altera a função cerebral, a escalada de degradação da pornografia também altera a química cerebral. Essa escalada que ela tá
falando, se eu não me engano, é igual ao viciado de drogas, onde você começa, por exemplo, na maconha, que é uma droga mais leve, e aí aquela substância já não dá aquele mesmo efeito que dava antigamente. Aí você vai escalando para drogas maiores. Na pornografia, a mesma coisa. Você começa com um videozinho simples, ali pornô básico, e aí aquilo já não te dá mais prazer, então você vai sempre buscando, procurando vídeos mais pesados, categorias mais pesadas, para que o seu nível de dopamina alcance as alturas. Pelo que ela está dizendo aí, esse exemplo de mulheres casadas, como é que eu posso dizer? Se excitando somente com vídeos de lésbicas, isso gerando dúvida na cabeça dela se ela é lésbica ou não. Caramba, isso é preocupante. Isso é bem preocupante, para você ver como o efeito da pornografia pode ser até mais nocivo no cérebro feminino do que no cérebro da mulher, ou do que no cérebro do homem. Eu não sei se tem estudos científicos a respeito disso, eu vou até procurar depois, mas por evidências anedóticas e experiências próprias dela, de outras mulheres e tal, dá pra gente perceber, viu? É assim como a bebida alcoólica. Eu tava vendo um vídeo sobre bebida alcoólica e esse sim tem evidência científica, tá? Que a bebida alcoólica, ela causa um dano muito maior no cérebro da mulher do que no cérebro do homem. Isso porque o corpo da mulher retém menos líquido do que o corpo do homem. Então, o homem se embriaga, ele precisa de mais quantidade de álcool para se embriagar. E a mulher não, a mulher com pouca quantidade de álcool, ela já se embriaga. Né? Isso é cientificamente comprovado. Agora, sobre pornografia, tem que fazer uns estudos sobre isso aí, viu? Que talvez, tá? Talvez no cérebro feminino seja muito mais nocivo que no cérebro masculino. Caraca, que loucura, velho. Vamos lá, continuemos. Assunto sério, que até mesmo naquelas que já pararam de acessar, ainda tem sido motivo de muita culpa, de vergonha e de peso espiritual, porque não foi ensinado a elas como lidar com as consequências daquilo que a pornografia deixou pra trás, na identidade, no casamento, na mente e na alma delas. E é com muito temor que eu falo. E infelizmente ainda hoje, dentro do ambiente cristão, esse assunto é tratado como se fosse um problema só de homem. Isso não é uma acusação contra a igreja, porque a igreja é a noiva de Cristo, mas é a constatação de que é tempo de falar sobre esse assunto. Precisamos criar espaços e oportunidades onde as mulheres possam falar sobre esse tema para outras mulheres, com honestidade, com amor, sem acusação e sem vergonha. Eu concordo, porque a igreja, agora que ela falou de igreja, a igreja é um dos ambientes que estimulam a culpa nas pessoas. A igreja, os pastores, os padres, eles trabalham muito a culpa do ser humano. Não pode se masturbar, não pode ver pornografia, não pode isso, é pecado, e a pessoa fica se sentindo culpada e pressionada. Eu como terapeuta, já atendi muita gente, mulheres inclusive, que se sentiam subjugadas pelos pastores, pelos padres, pela religião em si. Em vez de se sentirem acolhidas pela religião, acabaram se sentindo subjugadas ou culpadas. Então, se forem criados grupos para mulheres conversarem, externarem, exemplificarem esse tipo de situação ali nos grupos, eu acho que vai ser muito benéfico, porque vai tirar o peso de muitas mulheres. Mas e você? O que é que você acha aí? Como igreja, precisamos entender que Deus não se impressiona apenas com a mesa posta, com as roupas modestas, com a decoração delicada e eventos bonitos para as mulheres. Ele olha para a integridade e pureza do nosso coração. Pecados sujos e escondidos não desaparecem porque nós fingimos que eles não existem. Eles permanecem e continuam crescendo nas sombras. E o silêncio não liberta ninguém. Quando ignoramos que mulheres também caem nessa armadilha, nesse pecado, deixamos muitas outras sozinhas. E quando apenas tratamos como problema de homens, as mulheres que lutam com isso, elas sentem que elas são uma exceção, que elas são anormais ou que ninguém vai entender elas. Mas a verdade liberta. Reconhecer que existe o problema e pedir ajuda é o primeiro passo para viver em liberdade. Se você é mulher e está lutando com isso, escute bem. Você não está sozinha. Você não é estranho. Você não está num caminho sem volta. Deus não rejeita quem o procura com sinceridade. Ele ama quem luta, que mesmo quando cai, se levanta e continua buscando pela santidade. Ele não se impressiona apenas com a aparência. Ele se importa com um coração arrependido e uma alma sedenta por conhecê-lo. Hoje nós estamos falando do que muitos preferem não falar. Não para causar vergonha, mas para libertar. Não para acusar, mas para restaurar. E que isso seja um chamado para homens, para mulheres, para a igreja inteira. Que a verdade seja dita e que a luz de Cristo seja trazida. E que a verdadeira libertação seja experimentada. Seria bom se as igrejas adotassem o pensamento que essa mulher está falando aqui, porque geralmente a igreja não faz isso, tá? A igreja condena, a igreja reprime, as igrejas geralmente falam que é pecado e não sei o quê, em vez de conversar, em vez de dialogar, em vez de fazer uma mesa redonda, uma mesa aberta, para falar sobre esse tipo de situação. Concordo com ela, tá? Mas eu acho difícil implementar isso aí nas igrejas, muito difícil. Principalmente porque as igrejas hoje estão muito conservadoras, tá? Mas
Cientificamente existe um livro chamado Nação Dopamina. Eu já li esse livro, muito bom. Que ele explica que a pornografia em si, ele causa um desequilíbrio hormonal na sua mente, um desequilíbrio hormonal, no caso, né? A balança de dopamina fica completamente desregulada na sua cabeça. E para você regular de novo, você tem que se abster totalmente da pornografia por um bom período de tempo, até a química do seu cérebro se autorregular no que eles chamam de homeostase. Tá? Acredito que na mulher isso também ocorra, cara, porque nós como homens, quando a gente procura pornografia, a gente é muito visual, a gente quer ver as mais gostosas, as que performam melhor, as que são violentas, aquele sexo violento, digamos assim, né? Eu nem sei se pode falar isso aqui no YouTube, mas a mulher não, a mulher ela já procura fantasias, né? Coisas mais adornadas, esse tipo de coisa, e a indústria pornô em si, com certeza traz bastante esse tipo de conteúdo, né? Poxa, que pena, eu fico triste em saber disso, tá? Que tantas mulheres estão se viciando nisso. O Brasil, daqui a pouco já tá lá na Colômbia, viu? A Colômbia tá igualzinha, tanto mulher quanto homem já assiste mais mulheres do que homens. Daqui a pouco o Brasil chega lá. Porque o Brasil é um dos países mais sexualizados do mundo, cara. Mais sexualizados. Então, já o Brasil chega lá, é certeza. Infelizmente, tá? Se esse vídeo falou com você, saiba, existe um caminho de restauração. Essa luta não precisa e nem pode ser vencida em silêncio. Por isso eu escrevi um livro, Marionetes da Pornografia, justamente para mulheres e homens que querem sair da culpa, romper com ciclos ocultos e viver a pureza de forma bíblica, prática e possível. O link do livro está na descrição, disponível na Amazon, também na versão Kindle. Esse não é um livro para quem quer aparência religiosa, mas é para quem deseja verdade, cura e transformação real. Que a luz de Cristo continue entrando na sua vida e que a verdade continue te libertando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. É isso, tá aí, ela passou a mensagem. Agora, esses dados que os sites pornôs liberaram de mulheres assistindo pornô mais do que homens, na Colômbia, na Ucrânia, no Chile, na Argentina, nas Filipinas, meu irmão, já chega no Brasil. Já chega no Brasil. As mulheres de hoje estão muito louconas. Não só as mulheres, os homens também, tá? Eu acho que a pornografia está começando a virar um problema de saúde pública, tá? A nível global, pessoal, a nível global. Isso tem que ser conversado, isso tem que ser debatido, como ela falou aí, né? Tem que se fazer mesas redondas, não só em igrejas, mas em espaços como, por exemplo, na escola, na universidade. São lugares que geralmente não conversam sobre isso, né? Você já ouviu falar, né? Eu nunca vi uma mesa de debate sobre pornografia feminina, só masculina. Mas isso seria um tema interessante. Mas e você? O que é que você acha? Você concorda com as opiniões dela? Põe aí nos comentários sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Você está no canal Em Busca de Significado? Clica aqui nos 2 vídeos que estão aparecendo, porque com certeza deve ter alguns assuntos que você vai gostar de debater aqui comigo, valeu? E o debate continua aí nos comentários abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!